E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre alguns segredos das festas tabernáculos. A festa dos tabernáculos é um assunto que ele é muito rico. A gente muitas das vezes pensa que já esgotou o assunto, tudo já foi falado sobre a festa dos tabernáculos, mas não. Existem muitas coisas que ainda têm de segredos a serem explorados nesse assunto. E eu quero convidar você a conhecer um pouco mais sobre esse segredo incrível que é a festa dos tabernáculos. Vamos lá? Quero compartilhar com vocês aqui hoje algumas coisinhas, né, que tem na festa dos tabernáculos. E uma delas é a apresentação ali das 4 espécies, ou arba minim. O que é isso? É quando se levanta, né, aqueles instrumentos ali, na verdade, né, aquelas plantas, frutas, que nós conhecemos como palmas, né? Palmas. Ué, palmas? Por que palmas? Palmas é o nome desses 4 elementos que são levantados juntos, eles são colocados no molho. E está escrito aqui em Levítico capítulo 23, versículo 40. Olha só. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Então, durante 7 dias dessa festa, eles apresentavam, né, esses ramos que tinha ramos de palmeira, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiro, né, e uma fruta ali, né, que são aqui, ó, ramos de formosas árvores. Então, vejam só. O primeiro era chamado de ramo de palmeira, lulave. O segundo era do etrogue, fruto cítrico, como um limão grande. O terceiro era radais, ou ramos de murta. E o quarto era aravá, ou ramos de salgueiro. Essas espécies são agitadas em 6 direções, olha que bacana. Leste, oeste, norte, sul, cima, baixo. Simbolizando que Deus está presente em toda parte. Então, você tem aqui, né, essas 4 espécies, ramos de formosas árvores, ramos de palmeira, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E eles fazem, isso é chamado de molho, e isso é chamado também de palmas, tá? E o que eles fazem? Eles pegavam isso daí e eles, tipo que faziam uma oração abençoando, né? Para leste, para oeste, para norte, para o sul, para cima, para baixo. O que simboliza que Deus está em todos os lugares. Simboliza que Deus está em todos os lugares. E é exatamente isso que representa a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos representa Deus habitando com os homens. E o mais interessante é que quando você chega lá em 1 Coríntios capítulo 15, que vai falar sobre o reino eterno depois que Jesus reina, diz que Deus é tudo em todos. Então você percebe que a festa dos tabernáculos não é só uma festa que é Deus habitando com os homens. Sim, mas biblicamente falando, existem elementos ali dentro da própria festa comemorativa que apontam para a presença de Deus espalhada em toda a terra. E diz que é para baixo, para a terra, né? Para cima, para o céu, leste, oeste, norte, sul. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas é importante você entender que a festa dos tabernáculos representa essas bênçãos, né, para todas as nações, mas também a presença dele em toda a terra, tá? Então, a festa dos tabernáculos representa isso aí, né? Dizendo que Deus ele está presente em toda parte. O tabernáculo é Deus conosco. E você tem aí o ramo de palmeira, fruto cítrico, ramo de murta e ramo de salgueiro. Agora, por que isso? Vamos ver? Palmeira representa a coluna vertebral, tá? Isso aí já são coisas que os judeus já trazem dentro, né, da sua cultura. E simboliza a retidão, o equilíbrio, a capacidade de ficar firme.
No nível espiritual, representa a força moral e a ação justa, ou seja, representa a justiça, moralidade, justiça, né? São sinônimos de que não existe mais desigualdade e injustiça no mundo. É como que se no norte, sul, leste, oeste, cima e embaixo fosse tomado de toda a justiça. Esse é o ramo da palmeira. E nós temos a fruta cítrica, que representa o coração. Une sabor e aroma, representa a pessoa que estuda a Torá, a lei, né? E pratica boas ações. É o mais especial dos quatro e simboliza o centro das emoções e as intenções puras. E pureza é o que vai haver no reino de Deus. Porque Jesus falou, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. E lá em Pedro 15 diz que Deus é tudo em todos, Deus é pureza. Toda a terra estará na pureza. Por quê? Não haverá mais pecado, não haverá mais morte. Então, isso no reino eterno, claro, mas a gente já consegue perceber um nível de pureza no reino milenar, mas a sua totalidade será no reino eterno. A murta representa os olhos, tem um bom aroma e não é comestível. Simboliza a visão espiritual, a forma como vemos o próximo e o mundo. Então, a murta aqui representando os olhos, Jesus falou isso em Mateus, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Ou seja, a maneira como você enxerga a vida é quem você é. Né? Então, os olhos espirituais representam o coração, representa a alma. E uma visão espiritual madura, e vendo o próximo como um ser maduro, mostra que tudo mudou, né? É como se fosse uma nova criatura, um novo estilo de vida. E nós temos aqui o salgueiro, né? Que representa os lábios. Não tem sabor nem cheiro, simboliza aquele que ainda não tem méritos espirituais, mas ainda assim incluído. Representa o poder da fala, da oração e do arrependimento. Né? Então, ele está simbolizando o seguinte: aqueles que não têm, né, méritos espirituais. Um cara que acabou de nascer de novo, né? Mas ele não deixa de estar incluído. Quem é um que acabou de nascer de novo, né? Por assim dizer, e por intermédio da sua fala e arrependimento, já demonstrou sua inclusão no corpo de Cristo de imediato, independente, né, dos seus méritos espirituais. O ladrão da cruz. Todo mundo pergunta, será que ele vai ser um rei sacerdote? Vai. Ele vai ser rei sacerdote porque ele falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino, vai lembrar dele como? Vai chamar pelo nome. O que ele fez? Quem ele evangelizou? Quem ele ajudou? Não é? Qual foram as grandes obras que ele fez? Não através da fala, da oração dele, do arrependimento dele, mesmo sem méritos. Ele já está incluído, né, dentro, né, dessas bênçãos da festa dos tabernáculos. Então, nós vimos aqui, né, um aspecto muito interessante, né, dessa festa dos tabernáculos, que é o molho. Né? Então, essas palmas nas mãos, que tem ali a folha de palmeira, de salgueiro, a murta, né, e uma fruta cítrica, né, representam a justiça, a moralidade, né, a pureza do coração, a inclusão, né, representa a alma do homem, né, se tornando uma nova pessoa. Também nós temos as bênçãos, né, leste, oeste, norte, sul, cima, baixo, que representa, sim, né, com certeza, a presença de Deus em toda a parte, porque tabernáculos é Deus habitando, né, no meio de todos. Ele está ali no meio de todos. E agora eu quero mostrar para vocês aqui o cumprimento dessa festa aqui em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, tá? E o 15 e 17, que diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro,
trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Olha aí as palmas nas mãos. O que tem na palma? Tem aquelas 4 espécies. As 4 espécies é o que está na Bíblia, está em Levítico 23:40. Tem que ter essas 4 espécies. Essas 4 espécies representam, né, tudo isso que eu acabei de falar, e as bênçãos de Deus, no céu, na terra, leste, oeste, norte, sul. Então, tudo isso daí se é comemorado aqui no céu. Por quê? Porque já entramos no reino milenar. E eles estão trabalhando no reino ali, no templo, perdão, e servem de dia e de noite no seu templo. Olha aí. E está reunindo todas as nações, claro, de glorificados. Estão lá no céu, diante do trono. E eles estão comemorando o quê? Justamente, eles estão celebrando que Jesus está habitando com os homens agora. Agora ele está habitando com os homens. E há essa celebração. Eu vou deixar depois aqui, eu vou gravar um segundo vídeo que vai explicar melhor um pouco sobre isso. Por quê? Porque a festa Tabernáculos não é só uma festa que mostra Deus habitando com os homens. Ele tem 2 momentos, a festa Tabernáculos. A festa Tabernáculos ele é comemorado por 7 dias, mas tem mais um dia que é o 8º. Então, no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre mais uma peculiaridade das festas, biblicamente falando, igual a dos 4 elementos que estão na Bíblia, tá? Esses 4 elementos, essas palmas nas mãos, e essas palmas nas mãos é replicado lá, sim, né, em Apocalipse capítulo 7, onde se é comemorado. É com essas 4 bênçãos. A igreja, lá no céu, na festa Tabernáculos, vai estar abençoando as nações lá de cima. Vai estar abençoando. As palmas é para abençoar, é para celebrar. E aí eu vou trazer uma outra celebração, porque a festa Tabernáculos ela é a festa onde se mais sacrifica animais. Você sabia disso? São mais de 120 animais para serem sacrificados na festa dos tabernáculos. E eu quero mostrar aqui o mistério dos touros, tá? E também falar sobre o 8º dia, beleza? Então, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre o mistério dos touros e também depois vou estar falando sobre o 8º dia, mostrando que essas comemorações, que o 8º dia é uma extensão do 7º, ela tem todo o cumprimento, é impressionante. Ela tem todo o cumprimento profético na igreja e nas nações. Por isso que a festa Tabernáculos era chamada de festa das nações. Então não perca, tá? No nosso próximo vídeo a gente vai estar falando sobre o mistério dos touros, tá? E também sobre o 8º dia. Amém? Deixe seu comentário aí para a gente saber se você gostou, se ficou com alguma dúvida. Fica essa palavra em nome de Jesus.